Salve, salve, galerinha do Aula Paraná! Tudo beleza com vocês? Prof. Jorge na área, com mais uma aula de Biologia para a segunda série do ensino médio. Você já assinalou sua presença hoje no Classroom? Você já entrou lá na atividade obrigatória, fez a atividade e clicou em enviar, garantindo sua presença? Se não fez ainda, aproveite lá e já faça a sua atividade. E hoje eu trouxe para vocês um pouquinho sobre o sistema locomotor de mamíferos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como esses mamíferos vão se locomover dentro do ambiente. Mas para isso eu trouxe inicialmente um texto que a gente vai analisar aqui agora. Vamos lá? Fraturas ósseas. Está disponível num site chamado Mundo Educação. Então o que nós temos lá? A composição estrutural dos ossos é uma das mais resistentes do corpo humano. Entretanto, acidentes nos quais uma grande força é exercida sobre um osso podem resultar em fraturas ósseas, que são rupturas no osso. As fraturas podem ser completas ou incompletas. Tá? Então, aqui na imagem, a gente consegue observar que a fratura ela foi completa, tá? Que ali já rompeu totalmente o osso. Nós temos a continuação aqui, que é o reparo de uma fratura óssea depende de alguns fatores, tais como a extensão da fratura, idade, o estado de saúde do indivíduo e o tratamento recebido. Um osso fraturado deve ser imobilizado e, dependendo do caso, são utilizados pinos, parafusos, placas para fixar no local fraturado. Então, se você já teve alguma lesão, alguma fratura óssea, posta nos comentários aí da nossa aula para a gente poder ter uma interação bem legal aí. Belezinha? E sobre o que nós vamos trabalhar agora também? Sobre todo o sistema locomotor. Mas antes disso, vamos descobrir quais são os nossos objetivos? Acompanhem comigo. Os objetivos da aula são analisar a importância do sistema locomotor na evolução dos vertebrados e compreender a anatomia e fisiologia do sistema locomotor voltado para o ser humano. Tudo bem? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Locomoção, a definição de locomoção. Eu trouxe aqui para a gente poder observar um guepardo, um dos maiores felinos existentes no nosso planeta aí, tá? O que é a locomoção? É o modo como o animal se desloca no meio onde se encontra. Então ele pode se deslocar usando as patas, pode se deslocar utilizando o voo, por exemplo, nas aves, tá? Então são várias formas de locomoção. E é importante para captura de alimento, fuga, acasalamento e também para buscar melhores condições de vida. Aqui a gente consegue trazer uma abordagem lá com a história, quando nós temos a questão de imigração, emigração. Converse com o professor de história para a gente poder trabalhar esse panorama em busca de melhores condições de vida que sempre está acontecendo aí dentro da sociedade humana. E como que o ser humano se locomove? Vamos acompanhar aqui nos slides. Então aqui antes a gente tem a locomoção de maneira geral, em ambiente terrestre e ambiente aquático, podendo ser a utilização de nadadeiras também nos peixes. Tá? Trouxe aqui as aves, mostrando um pouquinho também que a forma de locomoção pode ser bem variada dentro dos principais grupos, e também trouxe os mamíferos, tá? Que aqui no caso trouxe alguns adaptados ao nado, mamíferos adaptados ao voo, que é diferente do voo das aves. Notem que nas aves a gente falava sobre a presença de quilha, em mamíferos, como por exemplo morcegos, não temos a presença de quilha para facilitar o voo, são membranas que vão fazer o papel das asas ali. Tá? E o deambular presente nos mamíferos. Mas como que isso acontece? Tá? Antes de poder chegar nisso, vamos falar sobre o nosso quiz aqui. Estava quase esquecendo, pessoal. Vamos lá? Um animal precisa encontrar um local para ter melhores condições de vida. Para isso, desloque-se pelo ambiente. O modo como o animal se desloca no meio ambiente chama-se alternativa A, movimentação, alternativa B, inércia, alternativa C, acomodação ou alternativa D, locomoção. Tempo e já retornamos com a resposta.
Então, galerinha, suave na nave, conseguiram responder o nosso exercício? Acompanhe lá, o que ele está perguntando? O modo como o animal se desloca no ambiente chama-se. Quem assinalou locomoção, acertou. E como que essa locomoção acontece? Vamos lá? Então, eu vou trazer a locomoção que a gente vai chamar de marcha, ou um caminhar mais lento. Isso acontece quando o organismo, os mamíferos são plantígrados, ou seja, eles apoiam toda a planta do pé no solo para poder se locomover, como, por exemplo, ursos, gorilas e também a espécie humana também é plantígrada. Tá? Então, nós não somos adaptados, pessoal, a corridas, tá? Nós somos adaptados a marcha, caminhadas, tudo bem? Porém, existem outros mamíferos que são adaptados à corrida, que eles têm dois tipos de fixação do pé no solo, tá? Vamos lá, que são os digitígrados, nome bem complicadinho, mas significa que eles vão colocar apenas os dedos apoiados no solo ali, tá? Como, por exemplo, os cães e os gatos, que são adaptados à corrida. E nós temos também, olha que nomezinho lindo, ungulígrados, que são mamíferos que vão colocar as unhas, no caso aqui, o casco das zebras, tá? Então, é a forma como esse organismo, esse mamífero, ele vai caminhar sobre o solo aí, tá? Então, trazendo um resumo aqui para vocês, eu trouxe aqui plantígrados, que no caso é o homem, e o urso. Notem que toda a planta do pé vai ficar sobre o solo. Nós vamos ter os digitígrados, tá? Que vai ter os dedos só na ponta do pé, a ponta dos dedos ali, tá? E que todo o dedo no solo, os ungulígrados, que são adaptados à corrida. Quanto mais superfície eu vou apoiar no solo, menor vai ser a minha velocidade, tá? Então, essa associação aí. Vamos ao nosso segundo quiz, pessoal. A locomoção refere-se ao modo como o animal se desloca no meio onde vive. Em uma aula de campo, um estudante encontrou a seguinte pegada ao lado. Então, ali nós temos uma pegada e ele pergunta: esta pegada é de um animal A, tardígrado, B, ungulígrado, C, digitígrado ou D, plantígrado? Então, pessoal, beleza com a Tereza? Refletiram bem sobre o nosso quiz? Vamos lá? Essa pegada que está aparecendo, ela é de um animal o quê? Quem marcou aqui? Digitígrado, acertou. Notem que aqui é uma pegada de um felino, no caso. Essa pegada aqui é uma pegada de uma onça, tá? Então, é representante dos digitígrados. Vamos agora falar um pouquinho sobre o sistema esquelético, tá? Quando a gente vai abordar agora o sistema locomotor em humanos, a gente vai abordar tanto o sistema esquelético quanto o sistema muscular, ossos e músculos. E como que eles vão atuar para fazer a locomoção dentro da espécie humana. Vamos acompanhar no slide aqui? Então, nós temos aqui o sistema esquelético, que ele é formado por ossos e cartilagens, e eles têm como função, tá, dar forma ao corpo, participar também da sustentação, então ele vai sustentar o ser humano aí, a pessoa, movimentação, justamente associado aos músculos, e também proteção, quando eu estou falando dos ossos aqui, principalmente os ossos do crânio, que vão proteger o nosso encéfalo aí, tá? Então, vamos prosseguindo. Nós temos aqui o esqueleto. O esqueleto é dividido, pessoal, em duas partes. Esqueleto axial, axial estou falando do centro do corpo, tá? E apendicular, os apêndices que ficam na parte mais lateralizada, que são os braços e as pernas. O esqueleto axial, a gente vai acompanhar aqui
no nosso slide, tá? Ele é composto pelo crânio, pela caixa torácica e pela coluna vertebral. Esse é o esqueleto axial. Tá? E nós temos também o esqueleto apendicular. Aqui no nosso GIF, ele está mostrando em vermelhinho ali o nosso esqueleto apendicular, os apêndices. E o modelinho aqui que eu estou mostrando seria o braço, tá? Braço e antebraço. Lembrando, pessoal, diferença entre braço e antebraço. Tá? Então, o braço é formado pelo osso húmero e o antebraço é formado por dois ossos, que é o rádio e a una. Uma dica aqui, pessoal, para poder separar o rádio da una. Quando você estica o seu braço, a parte externa aqui é o rádio. Lembre-se, o dedão é a antena do rádio. Ajuda a lembrar qual é o rádio e qual é a una. Belezinha? Vamos lá continuar acompanhando os slides? Além disso, nós temos onde os dois ou mais ossos eles vão sofrer um contato, eu vou chamar de articulações. Elas podem ser imóveis, semimóveis ou móvel. Notem que a maior parte das nossas articulações vão ser dos tipos móveis, que são aquelas encontradas principalmente aqui na região do cotovelo, na região do ombro, tá? As articulações imóveis são aquelas associadas principalmente ao crânio, tá? Que eu vou chamá-las de sinartrose. Tá? Pessoal, notem só esse nome, artrose, artrite, tudo que começa dessa forma é articulação. Então, quando eu tenho uma doença associada às articulações, tem esse início, belezinha? Então, vamos lá. O esqueleto humano, no nosso quiz aqui está perguntando, é constituído por aproximadamente 206 ossos, formando o esqueleto axial e apendicular. Dos ossos abaixo, qual deles pertence ao esqueleto axial? Tá? A parte do centro. Alternativa A, metacarpo. Alternativa B, crânio. Alternativa C, fêmur. Ou alternativa D, húmero. Então, galerinha, conseguiram responder ao nosso quiz? Quem assinalou que o osso que pertence ao esqueleto axial é o crânio, acertou. Vamos dar sequência à nossa aula. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema muscular. Então, enquanto os ossos, o esqueleto, ele vai dar a sustentabilidade, os músculos vão se prender ao esqueleto para que haja a movimentação do nosso corpo. Vamos acompanhar como que isso acontece? Tá? Então, eu estou falando no sistema muscular de músculos esqueléticos. Tá? Então, o sistema muscular ele tem os músculos esqueléticos, o estriado cardíaco e os lisos. Tá? Isso a gente viu lá na primeira série e quem quiser pode retomar as aulas lá da primeira série que vai falar sobre os tecidos musculares. Tá? Então, a gente vai abordar somente os músculos esqueléticos. Tá? Que eu estou mostrando aqui para vocês que ele é fixado no osso a partir de um tendão. Já vamos discutir o que é um tendão. Para que ele vai servir? Primeiro, o sistema muscular ele vai servir para o movimento, tá? Então, vai movimentar as articulações ali. Também manter a postura, perdão, e a temperatura também, já vamos entender. Manutenção da postura, tá? Estabilidade das articulações. Então, as articulações sozinhas elas não são estáveis. Elas precisam do sistema muscular para se tornarem mais estáveis ali e funcionais. E manutenção da temperatura. Então, quando você treme, você está tendo movimentação muscular que vai estar elevando a sua temperatura. Belezinha? Então, quem são os tendões? São estruturas que vão fazer a ligação do músculo ao osso. Tá? Então, eles são muito importantes para fazer essa ligação.
Diferente, pessoal, olha só, diferente dos ligamentos, tá? Os ligamentos, eles vão fixar, as articulações, elas vão ligar osso, vão ser a conexão, e os ligamentos vão firmar essas ligações promovidas pelas articulações, tá? Então, essa é a diferença entre tendão e ligamento. Tendão liga osso, músculo, ligamento liga osso, osso, beleza? Tá? Nós temos também uma definição muito importante, que é o antagonismo muscular. O que significa isso? Vou fazer um movimento aqui para vocês, como eu sou muito e mega forte, tá? Na verdade, só a gordura que tem aqui. Então, vou fazer esse movimento aqui como se estivesse fazendo musculação, tá? Vamos lá, ficar bem fortão. O bíceps, ele contrai e o tríceps relaxa. Enquanto um músculo está contraindo, o outro está relaxando, eu tenho o antagonismo muscular. Eu acho que no slide fica mais fácil da gente observar, né? Então, olha só, extensão do bíceps, tríceps contrai aqui, ó. Flexão do bíceps, tríceps relaxa, tá? Então, aqui está mostrando no GIF como que isso acontece, tudo bem? Vamos para o nosso quiz, quarto quiz. O tendão calcâneo, também conhecido como tendão de Aquiles, representa uma estrutura responsável por ligar os músculos esqueléticos aos ossos. Já a ligação osso-osso é realizada pelos ou pelas, alternativa A, sínfises, B, cartilagens, C, articulações ou D, ligamentos. Então, galerinha, conseguiram responder ao nosso quiz, que fala um pouquinho sobre tendões, ligamentos e articulações? Vamos retomar aqui. Ele está falando sobre o tendão calcâneo, também conhecido como tendão de Aquiles, tá? Que é uma estrutura responsável por ligar os músculos esqueléticos. Tá? Então, eu estou falando de uma estrutura que liga os músculos esqueléticos. Então, a gente sabe que isso é um tendão. Porém, quando eu estou falando de ligação osso com osso, ela é realizada por quem? Sínfise, cartilagem, articulação ou ligamento. Tá? Quem assinalou aqui que é realizada por ligamento, acertou. Lembrando, pessoal, a articulação ali vai ser realizada só o contato osso com osso, que vai ser fortalecido pela ação dos ligamentos. E agora, para a gente poder pensar um pouquinho mais sobre o nosso sistema locomotor e sobre o sistema muscular, principalmente, nós vamos analisar uma questãozinha aqui um pouquinho mais complexa. Vamos lá junto? Eu trouxe aqui então da FUVEST adaptada e ela diz o seguinte: a arte de Leonardo da Vinci se beneficiou de seus estudos pioneiros de anatomia, que revelam como músculos, tendões e ossos constituem sistemas mecânicos de trações, alavancas e torques, como é possível ver em alguns dos seus desenhos. Para que Leonardo da Vinci pudesse representar alterações de abraçar-se ou abrir-se os braços, foi importante saber que entre os principais músculos contraídos em cada situação estão respectivamente. Vamos analisar aqui o desenho do Leonardo da Vinci, olha só. Então, esse daqui está apontando o tríceps, que fica na parte posterior ali do antebraço, tá? E também nós temos o bíceps, que fica na parte anterior. Quando eu estou falando dos músculos, bíceps aqui, e quando estou falando dos músculos costais, presentes nas costas, e os peitorais aqui na região peitoral, região ventral do nosso corpo aqui, tá? E agora, o que acontece no momento em que eu tenho o movimento de abraçar e o movimento de abrir-se os braços? Quais os músculos que vão ser contraídos? Importante, essa é a pergunta ali, tá? Alternativa A,
no movimento de abraçar-se. Alternativa A, peitorais e tríceps. E no movimento de abrirem-se os braços, dorsais e bíceps. Abraçar-se na alternativa B, peitorais e bíceps. Abrirem-se os braços, dorsais e tríceps. Abraçar-se na alternativa C, dorsais e tríceps. Abrirem-se os braços, peitorais e bíceps. E na alternativa D, dorsais e bíceps, abraçar-se e abrirem-se os braços, peitorais e tríceps. Pensem, reflitam, pessoal. Podem fazer o movimento em nossa casa de abraçar e de estender os braços, abrir os braços. Quais são os músculos que vão sofrer contração nesses movimentos? Já voltamos com a resposta aí para vocês. Então, galerinha, conseguiram responder ao nosso exercício? Só vamos retomar aqui o nosso desenho, que a gente está falando aqui do tríceps, que fica aqui no braço, tá? E também do bíceps, que também vai ficar na região anterior do braço. Eu posso ter cometido algum equívoco aí durante a explicação, mas vocês podem estar acompanhando aí e mandando nos comentários também. Então, vamos lá, a correção. Quem assinalou aqui a alternativa B, que quando você abraça, contrai-se peitorais e bíceps, e quando você abre o braço, são os dorsais e tríceps, acertou, belezinha? E o que nós vimos na aula de hoje, pessoal? Nós falamos sobre locomoção nos mamíferos e associamos sistema esquelético e sistema muscular na espécie humana, tudo bem? Então, gostaria de deixar o meu muito obrigado, um abraço para vocês aí, tchau, tchau.